Namastê, estamos mais um domingo aqui neste processo de ano novo e hoje a professora veio com as apostilas antigas dela, a gente conseguir falar um pouco com mais propriedade sobre o que eu venho ensinando. Mas antes disso, nós tiramos a nossa famosa cartinha e é o Eu sou vontade ardente da iluminação, mestre Himalaia. O Deus Himalaia, esta carta representa a busca do desenvolvimento e iluminação espiritual e a necessidade de deixar de lado os desejos pueris e humanos. Você precisa desejar ardentemente a evolução pessoal e espiritual, mantendo sua consciência e seu coração focalizado na realização deste desejo. Assim, o equilíbrio espiritual da iluminação, a transcendência e a paz do Deus Himalaia fluirá sobre você. Então, qualquer caminho que nós possamos escolher, nós precisamos ter uma direção e focar nessa direção. Focar naquilo que você acredita que é importante, que faz um fluir de amor dentro do seu coração. Então você encontra este caminho de realização. Mas eu estava pensando, antes mesmo de tirar essa carta, que não basta desejar. O que nós precisamos também é ver quais são mais ou menos os passos para essa inteireza. E essa inteireza, ela não é só espiritual. Essa inteireza é um todo na sua vida. Então, quando você se alinha, diversas coisas param de refletir o seu inconsciente e você começa a atrair abundância, atrair centramento, prosperidade, uma série de coisas. Então, aqui diz que deve desejar ardentemente. Eu já diria para vocês que o desejar me deixa um pouco inconfortável, porque o caminho espiritual, ele só vai acontecer quando eu me rendo. E o desejo é do ego. Então, eu peço ao universo que me conduza verdadeiramente para esta realização, que alguns chamam iluminação, outros chamam despertar, é essa inteireza. E tudo a partir dessa conseguir obter isso, vai fazer com que você tenha o restante na sua vida para conseguir fazer aquilo que você quer. Então, não é uma coisa a ser desejada, não é uma coisa a ser comprada. A primeira coisa é olhar para as polaridades, que eu tenho falado o tempo inteiro, tá? Então, esse jogo dentro dessa energia da Terra na terceira dimensão, ele é polar. Sombra e luz têm o mesmo tamanho. Se eu tenho muita luz, eu tenho uma sombra imensa. Se eu nego esta sombra, eu escondo ela, eu jogo no meu inconsciente
então eu começo a atrair situações para que essas sombras possam ser vistas. Eu vou ler um pouquinho para vocês aqui 3 parágrafos que eu separei aqui da minha apostila e aí a gente vai conversando. Estamos todos limitados por par de polaridades opostas, conscientes ou não. O que ocorre geralmente é que durante a vida representamos um lado consciente e a outra polaridade é negada. Quando é negada, é guardado no inconsciente. Um exemplo é quando alguém vivencia o sentimento de autoconfiança, colocando no inconsciente seu oposto, a desvalorização, na esperança de nunca precisar ser sentido ou encarado. Então, quando eu preciso mostrar para os outros que eu sou autossuficiente, que eu tenho uma confiança imensa. Vocês viram como eu confio, vocês viram como eu sou eficiente, como eu sou maravilhoso. Então, a outra polaridade que está no inconsciente, porque esse jogo é sempre polar, então ele projeta no externo pessoas fracassadas, pessoas que não confiam, pessoas que não têm essa autoestima. E aí eu estou simplesmente atraindo pessoas com essa polaridade. Agora, quando eu consigo compreender esse jogo, e não tem caminho espiritual nenhum que você chegue sem compreender como funciona esse jogo. Aí eu disse para vocês, já cansei de ensinar, eu posso ser ruim, eu posso ser boa, eu posso ter confiança e eu posso desconfiar, porque então aquela bomba atômica que está lá no meu inconsciente e explodindo para que os outros me mostrem, né? Porque os outros são os representantes contratados por mim para me mostrar o que está no meu inconsciente. Quando eu faço isso, eu gero toda uma distorção. Então, a professora vai dizer para vocês que o joguinho aquele, eu posso ser ruim, eu posso ser boa, eu posso amar e eu posso odiar, eu posso ser bonita e posso ser feia. Isso eu paro de gerar expectativas e eu interrompo esses personagens da minha vida. Isto é muito importante. Isso é fundamental para que nós possamos dar qualquer passo em direção à espiritualidade. Lá do Egito Antigo, falando nisso, eu estou há 5 dias imersas dentro da minha sala de meditação, escrevendo e canalizando Imhotep, Horus, Osíris. Então, as deusas e deuses do Egito, e eu estou lá sentada canalizando os exercícios que nós vamos fazer na nossa viagem, um por um. Mas em nenhum momento eu desfoco disso. Em nenhum momento eu sou mais importante. Eu sou a melhor. Não, nós estamos todos aqui. Até porque somos todos um. E se nosso externo está projetado dessa forma distorcida, é porque nós temos que passar por isso. Essa distorção nós não aprendemos. Essa polarização nós não aprendemos. Nós não aprendemos como seres humanos. E esta é a base lá no Egito Antigo, quando Atlântida e o dilúvio veio, sucumbiu tudo
E os grandes sacerdotes, os grandes sábios vieram com seus barcos. Eles começaram imediatamente a ensinar esse processo evolutivo. Então, se eu nego uma dessas polaridades, na próxima encarnação eu venho direto naquela polaridade, porque eu preciso aprender até que eu faça a escolha de viver aquilo que é possível viver da forma com que eu sei viver, da forma com que eu aprendi. Se eu fui alguém que nunca dei carinho nem amor, nunca recebi carinho nem amor, eu também não tenho para dar esse carinho, esse amor. Eu não sei dizer palavras agradáveis porque eu nunca recebi elogios e palavras agradáveis. Então, se fosse uma pessoa que ainda estava no adormecimento, ela ia se tornar daquelas pessoas tão chatas, tão meladas, tão querendo atenção. Por quê? Porque ela está sucumbindo àquela sensação de rejeição no inconsciente dela. Para não ser rejeitado, então eu preciso estar o tempo inteiro agradando os outros. Esse é um jogo bem presente na humanidade. Até que alguém olha para a pessoa e diz assim: meu Deus, você não precisa se corromper desse jeito para que os outros pensem que você é muito amorosa ou para que os outros te amem. Porque a pessoa não vai conseguir esse respeito. Porque quem está no externo também sente isso. Vou ler mais um pedacinho. A personalidade não consegue ver seus lados positivos e negativos simultaneamente, pois um lado sempre está no inconsciente. Presta atenção, a personalidade. Quando eu estou querendo mostrar formando um personagem para mostrar, então eu nego a minha verdade, eu nego o meu outro oposto. Então, a personalidade não consegue ver os dois lados, o positivo e o negativo. O que eu considero negativo vai para o inconsciente. Quando a polaridade muda para seu oposto, o que invariavelmente acontece, sempre ela vai mudar, tá? O pêndulo sempre vai para um lado e para o outro. Vivenciamos o outro lado sofrendo intensamente. Meu Deus, que horror! Por que essa pessoa não me ama? Eu preciso muito deste amor. E aí eu faço um karma, fico grudado na pessoa, porque eu não consigo fazer essa brincadeirinha que te bota no equilíbrio. Eu posso ser amado e eu posso ser rejeitado. Eu posso estar caminhando por esse centro sem estar sempre jogando para um lado e para outro. E quando eu não jogo para um lado e para outro, eu dou oportunidade para as pessoas que estão no entorno serem elas mesmas. Quando eu tenho certeza e eu te julgo, eu critico, eu estou invalidando a sua força. Eu quero que você prove para mim a sua incapacidade. Aí vai de novo a brincadeira, né? Quando eu posso ser eficiente e quando eu posso ser incapaz, isso para de gerar tensão dentro de nós. E se o meu
personagem é formado por me mostrar muito capaz e eficiente, eu invalido os outros no externo. Todos são incapazes, todos não conseguem realizar. E aí eu corto o campo de energia das pessoas. O equilíbrio e a cura acontecem quando encontramos um espaço de aceitação interna, admitindo que o oposto sempre está presente e que essa parte também é nossa. Observando as pessoas à nossa volta, vamos perceber nossas projeções inconscientes. E ao integrar as polaridades, as pessoas interrompem a projeção do nosso inconsciente, criando mudanças. Aqueles com quem você interage passarão a agir de forma diferente. De novo, vou ler essa partezinha. Criando mudanças dentro de você, parando de querer estar só de um lado, aqueles com que você interage, seus familiares, seus amigos, passam a agir de forma diferente, porque eles refletem as nossas dores. E a gente vê isso todo dia e nunca aprende. Às vezes, essa dor no inconsciente ela está tão grande que você atrai uma situação idêntica à situação que você colocou no inconsciente. Eu vou colocar essa separação amorosa ou a sensação de que minha mãe não me ama, eu vou botar bem lá dentro do inconsciente. Não, minha mãe é ótima. Ela está lá do outro lado do mundo e eu estou aqui, mas ela é maravilhosa. Então, isso eu crio uma fantasia, um personagem de uma mãe que tinha bastante dificuldade e que eu fui para bem longe. Então, eu recebo uma visita e essa visita vem com conteúdo aberto, obviamente, porque Deus nos ama, trazendo exatamente essa situação para dentro da nossa casa, para dentro da nossa história e o que ela faz com aquela ferida. Põe tudo para fora. E se atormenta, isso é a energia de liberação que a gente pede tanto. E aquilo que está guardado, se não for olhado, vira câncer. E não estou maldizendo vocês, nem agorando, né, como se diz antigamente. Nós precisamos compreender isso. Então, minha proposta para essa semana é a gente brincar com as polaridades bastante. Quando eu estiver muito no querer dar conta, eu posso não dar conta. Para mim esse é o pior. Quando eu digo eu posso não dar conta, eu já me arrepio. Porque a minha lista é infinda de coisas a fazer e de ter que dar conta. Então, quando eu digo assim, ó, eu posso não dar conta, mas quem vai fazer? Como que vai ser? Ok, eu posso não dar conta, eu posso hoje não querer trabalhar. Então, talvez eu conte para vocês a semana que vem como é que foi esse meu tentar dar conta, tá? Porque o trabalho mais difícil eu consegui já fazer. Canalizar algo que é toda a história do Egito, escrever tudo e encaixar dentro de uma informação também para nossa mente, né? Um grande trabalho,
mas deu uma exaustão muito grande, porque a energia que estava vindo através de mim para eu escrever era uma frequência muito alta, muito forte, e foram bastante dias dentro daquilo ali. E aí não chega ninguém, não posso ir ao supermercado, não posso ir lá fazer tal coisa, não posso. É como se eu tivesse que ficar enclausurada fazendo aquilo tudo. E diversas orientações, nós devemos estar em alguma conjunção aí astrológica bem forte. Porque essa semana foi bem difícil, porque eu acordei, por exemplo, no dia que eu tô gravando hoje, né, que por acaso eu descobri que era quinta-feira, porque eu não sabia, eu pensava que seria quarta hoje. Então eu tô gravando na quinta-feira. A quarta-feira eu fui dormir e eu estava com tanta energia ontem, mas tanta energia do meu corpo que parecia que tinha passado uns 4.000 volts pelas minhas células, com todos os exercícios que eu fui montando. E isso é só para uma viagem para o Egito, tá? Mas mesmo assim, essa sou eu. Eu gosto de fazer uma coisa que ir ao Egito é um grande desafio, porque tem muita história lá e você precisa aproveitar a oportunidade para se alinhar com esses grandes sábios e não sair de lá pior do que você foi. Por quê? Porque você precisa estar centrado. Porque quando você não está centrado, nada funciona. Quando você não está em equilíbrio, tá? E quando eu fico em equilíbrio, quando eu não estou numa polaridade ou noutra, eu não estou distraído e eu não estou apático, né? O distraído e apático não dá bem, mas e atento. Eu preciso estar nesse centro e prestando atenção em tudo, mas também dentro da excursão, confraternizando com as pessoas, mas sem entrar na euforia. E é isso que eu tô criando. E aí o que eu queria contar é que a noite foi surreal de quarta-feira. Eu deitei, era meia-noite e pouco, eu não conseguia, eu tinha terminado tudo para passar para a Fernanda, que está lá na Bahia, né? Ela precisava ler, porque a gente vai gravar um pouco ela, um pouco eu, e ela vai escrever a iniciação com Isis. Deixei essa história bem dela. E daí apareceu uma coisa que não tinha aparecido há muito tempo para mim. Quando eu morei em Alto Paraíso, existia uma esfera de luz que ela entrava e ela batia em tudo quanto era parede. Era uma esfera de luz que fazia... A que eu aparecia lá em Alto Paraíso era verde. Ela ia pelos cômodos, pelas paredes, muito louco, e daqui a pouco ela fugia. O meu gato ficava enlouquecido porque ele queria pegar aquela coisa louca que estava lá. E ontem, quando eu fui dormir, que eu não conseguia dormir, daqui a pouco eu abri os olhos e eu vi aquele monte de cores, aquela coisa. Eu falei, nossa, hoje o negócio vai longe. E daqui a pouco eu vi eu chamo sonda, tá? Não sei o que é isso. É uma bolinha assim que fica lá, uma bola mais ou menos do tamanho da mão, assim fechada, e vai saindo o raio e vem. E daqui a pouco ela estava em cima de mim, eu falei, gente, eu preciso dormir, vai-te embora, criatura. Eu preciso dormir. Ela tinha uma cor branco-rosada aqui, tá? E aí eu falei, eu vou acender a luz, não é possível. Eu acendi a luz, não enxerguei a tal da esfera. Apaguei a luz, relaxei, daqui a pouco estava ela. Eu falei, querida, eu sou muito grata por tudo que você me ajudou, mas nesse momento eu estou exausta. Por quê?
muita concentração, muita coisa. Onde é que eu li isso, como eu canalizo, como eu encaixo também a informação da história e como eu vou usar isso junto do grupo. Um grupo que vai estar numa viagem turística, mais ou menos. Então, por isso que o eficiente e o incapaz me deixa maluca. Porque eu não tenho tempo para ser incapaz. Eu não posso errar, porque eu só tenho que gravar aquelas quase 20 exercícios feitos para toda a viagem, já estão escritos, já estão digitados, já foram passados. Agora precisa entrar na casinha ali, para depois, como que a Tassi me disse que eu estava usando um termo bem antigo, masterizar, e ela falou, o que é? Esse tempo aí é do tempo da onça. Eu prefiro que tu diga que nós estamos editando. Então, para nós estarmos editando, senta eu e ela do lado do computador é ela que faz, mas preciso ver a música, preciso ver o espaço entre as falas, preciso ver tudo. Então, é outra viagem depois da canalização. Então, por isso que o ineficiente fica tão difícil para mim, porque eu não tenho tempo. Eu preciso ser eficiente porque tem outras coisas que a espiritualidade está me pedindo, como instalar uma pirâmide lá no Florescer, fazendo conexão com uma outra pirâmide do outro lado da cidade, eu não, mas o meu amigo que comprou essa terra do outro lado da cidade está montando um campo entre esse espaço e aqui. Para que isso? Para ampliar, para abraçar toda a cidade de Urubici. Eu já fiz isso, construí, foram anos fazendo geometrias sagradas em Alto Paraíso para ampliar isso. Então, vamos lembrar essa semana que o primeiro passo nem é o amor e o agradecimento desse caminho espiritual. O primeiro passo é integrar essas polaridades. Eu tenho falado um monte, as pessoas que não conseguem entender nada, elas ficam bastante irritadas com isso que eu passo. Isso que eu passo está em livros. Nada disso existe, tudo é um sonho dentro do sonho. Tá lá, ontem eu peguei uma coisa que me mandaram, uma frase, exatamente isso, era em 1805, quando aquela mensagem já começava a aparecer. Então, tudo isso, digo e juro para vocês, está lá no Egito Antigo, nos ensinamentos desses grandes avatares, desses sumos sacerdotes que vieram de Atlântida, que sobreviveram ao dilúvio, montaram para que seus alunos, eles não chamam alunos, eles chamam discípulos, não tenho certeza se é discípulos. Então, aqueles que querem crescer neste caminho, esse é o primeiro passo. Integrar as polaridades, integrar as sombras, integrar Lúcifer e Arcanjo Miguel, porque precisa integrar também tudo que você integrar de verdade, você vai ter uma calmaria dentro de você. E aí você vai conseguir, que esse é o outro passo do Egito, viver momento a momento. Sem achar que está errado, sem achar que tem que mudar, numa pacificação do seu coração. Mas quando o seu coração não está pacificado,
você não compreendeu, então é como se você tivesse uma bomba atômica no seu inconsciente. E quando ele sai para fora, essa bomba atômica, às vezes é catastrófico. Às vezes você perde o emprego porque você engoliu coisas que você gostaria de dizer para o seu chefe e não disse. Coisas que você gostaria de dizer para sua mãe e não disse. E tudo isso vai se tornando processos inflamatórios dentro de nós. Por isso esse crescimento de câncer e tudo isso. Por quê? Porque eu vou engolindo, eu vou botando no inconsciente. Eu não posso errar. Eu tenho que ser bonitinha. Eu tenho que ser delicada. Eu tenho que... Essa semana vou contar para vocês um pouquinho das coisas que me acontecem assim, que são bem fantasias surreais. Alguém me disse assim, mulher de Deus, esse nosso país tá uma droga, tá tudo sucumbido. Pare de vender os seus cursos e vá brigar na rua. Ai, respirei fundo, me centrei e eu falei, por que você não vai brigar na rua, você? Por que tem que ser alguém do externo que eu não conheço a me dizer que eu tenho que ir para a rua para brigar? Se eu tenho um personagem de ser super-herói que salva, naquela hora eu estava ferrada. Mas como eu tenho o direito de escolher, como eu posso ser boa e posso ser ruim, como eu posso dizer para você vá se ferrar, ou eu dizer para você, mas eu respeito profundamente e te amo. Vocês estão entendendo que esse caminho do meio nem sempre é delicado, que você precisa se posicionar e a primeira posição que você tem que fazer é ter respeito pelas suas escolhas. E só tem respeito pelas suas escolhas a pessoa que se ama, a pessoa que integrou. Eu não preciso ser amada por todos. Eu não tenho que. Quando eu não tenho que, eu deixo de gerar atenção. E quando eu acho que eu tenho que, eu seguro esse dedo aqui, lembra dos dedinhos? Fico segurando ele um pouco e esse jogo polar, ele me ajuda a minimizar. Ele me ajuda a sair da reatividade. Então, estou ensinando para vocês os primeiros passos. Precisa compreender a polaridade. Precisa compreender que só você se cura. Não tem ninguém para salvar você. Deus, aquele cara que está lá em cima, que inventou essa brincadeira, ele está aguardando. É uma prova como aquelas coisas que botam na televisão, que você fica lá nos lugares bem descampados para sobreviver, e quem sobreviver e tal. Então, vence a prova, né? Ganha não sei quantos pontos. Então, é ganhar pontos aqui. Como é que eu ganho ponto? Primeiro passo, eu vou ganhar bastante pontos se eu equilibrar. Se eu não precisar que o universo fique tentando que eu seja um personagem nesse jogo, ok? O próximo passo é respeitar-se. Se eu não quero isso, agora não. Eu disse para aquela sonda, que nem eu falo para ela, por favor, vai embora, eu preciso descansar, eu tenho que dormir, amanhã eu vou
editar junto, que é hoje hoje nós editamos, eu e a Tassi, vários exercícios do Festival Florescer, que tá lindo. Então, tudo isso nós temos que fazer, porque nós que escolhemos uma música, se a música não fica boa, tira. Não é que eu não queira pagar para fazer isso, é que cada vez mais a espiritualidade exige que seja nós a fazer. Por quê? Porque a nossa qualidade de consciência, de vibração, é maior que qualquer bom estúdio ou boa pessoa que vai editar. Porque nós ficamos um por um. Eu acho que aqui tem que botar um som, porque vai ajudar a pessoa a startar algo que eu estou dizendo logo em seguida, ou o som depois do que aquilo que eu disse vai fazer com que o campo de vibração aumente. Então, criar não é pegar qualquer coisa e inventar. Criar dá trabalho, você tem que montar toda a estrutura, fazer, elaborar tudo, colocar energia em qualquer coisa, senão nenhum casamento fica dá conta de permanecer unido, nenhum trabalho dá conta de ficar, porque se eu vou com má vontade para aquele trabalho, se o meu relacionamento eu acredito que está uma droga, nada vai acontecer. É o quanto que você bota desse seu coração naquilo que você está fazendo. Não importa se as pessoas vão usar uma única vez na vida, vão escutar aquilo uma única vez, não importa. Importa que quando elas escutarem, tudo aquilo que você está fazendo com este carinho vai impactar e vai tirá-la do buraco da inconsciência. Então, essa semana vamos fazer um teste para ver se nós vamos continuar por esta linha, conversando. A linha de quais são os passos para esse despertar, para atingir a maturidade espiritual. Ok? Então, hoje eu só peguei o livro para ver o que era verdadeiramente que eu ia trabalhar com vocês, qual era a linha, e veio de novo as polaridades, aquilo que eu falo sempre. Mas eu sempre vou trazer agora o meu livrinho, que vocês, que é síntese de livros, de estudos, de insights e de canalizações. Por quê? Porque é o primeiro passo e um passo muito importante, onde eu vou desestruturar toda essa crença religiosa que é Deus, que Ele é responsável, que se Ele não me deu isso é porque eu pequei, eu não fui tão bom. Não tem nada disso. É uma universidade. O cara fez a prova lá, mandou a prova para cá e nós estamos passando por uma prova séria, por um campo de energia alto, onde tudo se mostra, tudo fica visto, o inconsciente se abre. Então, haja força para entender isso, para que eu possa lidar com isso. Quando entendo que é eu mesmo, que essa é uma dor e eu ainda estou projetando naquela criatura para ela me dizer o que ela está me dizendo, eu não tenho nem o direito de ficar brava com a pessoa. E nem o direito de dizer, eu sou tão boazinha, então eu te perdoo. O único perdão que você pode pedir para ela foi, me desculpe por eu ter projetado em você e você ter sido tão boa, capaz de me fazer acreditar e botar para fora do meu inconsciente a minha dor. Tá bom? Bom, eu sempre vou falar um pouquinho menos, né? Ainda mais esse janeiro, fevereiro, até chegar março, que é o nosso festival, e depois já estamos indo pro
para o Egito, para Portugal também, estaremos em Portugal em maio, e depois já vamos sair de maio lá para o Egito direto. A gente não vem para cá, já vai sair, tem pessoas organizando e nós vamos nos encontrar lá no Egito. É uma coisa que eu tenho bastante cuidado, né? Isso não é uma viagem turística, isso é uma viagem iniciática. E se fosse uma viagem turística, a professora tem bastante coisa para fazer, não estaria fazendo isso. Então, se eu for orientada para ir a outro lugar, numa outra viagem iniciática, eu teria que fazer todo o trabalho de novo, com outra energia, com outro foco, com outra história. Porque isso é o que eu acredito. Isso é o que a espiritualidade me ajuda a materializar. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Não tem um Deus fazendo a minha parte. Não tem um Deus pagando a minha conta. Não, ele fala, tá aqui a prova, ó, faça. Faça a prova aí, dá conta disso que tu tem que fazer. Vamos ver quantos entendem esse coisa que você se propôs, né? Então, quando eu tenho uma polaridade sombra muito no inconsciente, eu atraio muitas situações de invasão energética, de ataques astrais, porque eu não consigo ver a minha sombra. E se eu não consigo acolher a minha sombra, outras sombras aparecerão para me mostrar que é necessário olhar para isso. Certo? Ok, deixo aqui com vocês o meu amor. Acho que eu falei uns 30 minutos agora, já me perdi. E dizendo para vocês que esse lugar aqui, o florescer em Urubici, é um lugar muito especial. O campo de energia que está sendo criado aqui, com essas estruturas geométricas, com os reatores GANs, com as mandalas, é uma máquina quântica capaz de ajudar muitas pessoas. E é por isso que a professora trabalha e divulga, porque é completamente diferente de eu sair para dar curso em outro lugar, ou de você ficar lá na sua casa com cachorro, criança, marido, empregada batendo boca e você dizendo para mim que está fazendo as vivências. Não é possível acreditar. Porque tem toda a dispersão do seu meio na sua casa para ficar ali com a dedicação que se fica no florescer. Então, espero que um dia você possa vir nos visitar, porque todas as pessoas que aqui vêm agradecem muito e a gente é muito grato por esse amor. Sem vocês, como vocês sabem, eu sempre brinco, sem vocês nada existiria, porque eu poderia estar fazendo outras coisas e não passando com esse cuidado de explicar para vocês esse jogo, certo? Então, eu posso ser as duas polaridades. Namastê.